buscava em Deus uma palavra para esse momento, esse período do carnaval, e de repente eu me lembrei que nós estamos vivendo uma experiência notável, que é a nossa escalada no Cristo, não no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas no Cristo de Deus. E quando eu pensei em topo da montanha, eu sinceramente nem passou pela minha cabeça que pudéssemos falar de outra escalada, que não fosse essa escalada antropográfica no Cristo. Topo da montanha sugere para nós um acidente geográfico. E eu me lembro ainda com entusiasmo da fala do primeiro homem que escalou o gigante do Nepal, o Monte Everest, chamado Edmund Hillary. Ele, diante daquela montanha, depois de ter sido vencido inúmeras vezes, ele se posta ao pé da montanha e, olhando para o monstro do Nepal, ele diz: Everest, tu tens me vencido sempre, mas tem uma questão: você já cresceu tudo que tinha que crescer, e eu estou crescendo todo dia, e eu vou vencer você. No ano seguinte, ele escalava o topo da montanha do Nepal e colocou sua bandeira, o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Nós estamos crescendo todo dia. Cada experiência, cada tensão, cada desgaste, cada enfrentamento, cada lágrima, cada dor, cada decepção, cada traição estará fazendo de nós um gigante, e nem sempre estamos percebendo isto, porque o nosso modelo de pensar é um modelo ultrapassado, é o modelo segundo Adão. Todavia, aquele que entrou na nossa vida mudou nossa maneira de pensar e de ver as coisas. E topo da montanha tem a ver com essa nossa escalada no Cristo, do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. Com essa introdução, eu quero já animar meus irmãos amanhã, no nosso encontro da noite. Você não precisa tatear estacionamento aqui fora. Bem naquele portão aqui, à minha esquerda, à sua direita, tem um portão de garagem enorme, aberto. Bem aqui atrás, nós temos um estacionamento farto. Quero agradecer muito àqueles que trabalharam duro esta semana para que fosse possível o estacionamento ser viabilizado para nós. Quero agradecer a participação ativa e viva do Dr. Júnior Pinto, meu querido amigo, pastor Eliel, que esteve vibrando aí, João Silveira, que esteve batalhando firme, Alessandro Araújo, que se importou tanto com isso, a Ericeira e sua equipe, que até agora está pendurada aqui, iluminando o estacionamento para você não cair em algum buraco. Então há uma equipe grande aqui na igreja. Eu tenho medo de deixar de falar o nome de alguém, então se eu me esqueci de falar seu nome, minha gratidão pelo carinho, mas você não precisa mais parar aqui. Na verdade, eu faço um pedido para a gente descongestionar a rua. Nós alugamos, são 23 mil metros quadrados de área aqui. Parte desses 23 mil metros está prontinho para você parar seu carro. As máquinas estiveram trabalhando aqui no dia de ontem, no dia de hoje,
para aprontar, está tudo planadinho, entrei com o meu carro lá, poxa, está tão legal. Então, amanhã, ao invés de você parar seu carro aqui na rua, com o risco de arranharem, de causar algum embaraço, você pode descer desse portão. Nós estamos preparando para abrir um outro portão ali. Vai ser entrada de um lado e saída do outro. A gente merece isso, não é não? Porque evita congestionamentos, mas não houve tempo hábil, de ontem para hoje, da gente fazer um portão e colocar ali. Mas nós vamos fazer um portão, ele vai ser entrada de um lado e saída do outro, para evitar e a gente possa fazer esse fluxo bem. A gente está planejando arrumar tudo direitinho, mas quero pedir a você que coopere conosco, porque às vezes passa caminhão muito largo aqui, é um transtorno, né? E agora não é mais necessário. E tem outra coisa que é a segurança do lugar. Se nós tivermos com os carros todos concentrados num lugar, aqueles que estão trabalhando para a segurança e proteção do seu veículo, eles não têm que se deslocar e correr para cá e correr para lá. Se tiver tudo num lugar, nos ajuda a fazer a manutenção da segurança do seu veículo. Está entendido, queridos? Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, voltando, depois desse comercial, quero pedir que você abra a sua Bíblia. Na verdade, minha expectativa hoje não é aguçar qualquer espírito novidadeiro. Eu espero não contar nenhuma novidade para você, mas assentar um fundamento sólido dentro do seu coração, gerar um estado de grandeza interior, gerar uma expectativa de crescimento, de amadurecimento no seu espírito. Efésios capítulo 5, por favor. Não seja tentado a ler, só localize. Eu quero fazer uma introdução a esse texto. Nós estamos levando a sério a vida da igreja. A vida da igreja não é uma aventura espiritual. Nós não somos terrenos buscando experiências espirituais. Nós somos seres eternos que buscamos experiências terrenas. Nosso espírito vem dele. Então a vida precisa ser levada a sério. Há um momento que toda a nossa imaturidade precisa ser permutada, que a gente precisa decidir crescer. E a igreja, ela não é uma arena de entretenimento. Nós não estamos fazendo do nosso púlpito um teatro para entreter as pessoas ou de levá-las a uma experiência orgásmica no seu espírito. Nossa intenção, e esta intenção ela é conspiracional, é fazer de cada discípulo de Jesus alguém muito parecido com ele. Portanto, nós estamos no meio de um treinamento, treinando nosso modelo interior a deixar a velha natureza e vivermos na dimensão da nova natureza. É aqui que as coisas começam a funcionar de fato na nossa vida. É aqui que de verdade a experiência cristã é recalcada em nós. É aqui que o Cristo entra na cena e se torna a esperança da glória. É quando ele nasce na experiência da nossa vida, na prática da nossa vida. Há uma esperança para as baleias.
Há uma esperança para os lagos da Baixada Maranhense. Há uma esperança para a nossa região portuária. Há uma esperança para a ilha de São Luís. E essa esperança está em você, está em mim, na plena manifestação do Cristo. Os rios têm esperança em nós. A natureza geme, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, levanta a sua mão direita e dê um brado aí. Queridos, o problema ecológico deste planeta é nossa responsabilidade. Qualquer problema que apareça dentro deste planeta que gere gravidade é nossa responsabilidade quanto ao corpo de Cristo. Queridos, nós não estamos nos preparando para ir morar no céu. Nós estamos nos preparando para que venha o reino nesta terra. Isso são mudanças de modelo. Porque a minha vida inteira, a sensação que eu tinha é que eu precisava aprender a língua que fala no céu, eu precisava aprender a cultura do céu, porque eu ia morar no céu. E eu estava numa perfeita contramão da expectativa divina, porque o foco de Jesus não era o céu, ele veio de lá. O foco de Jesus sempre foi a terra e as criaturas humanas, e a melhoria da realidade, da condição de vida neste planeta. Então eu e você temos uma missão maior. Temos uma missão maior. Nós temos uma missão maior. E essa missão é transformar a vida do planeta. É transformar a vida do ambiente onde quer que você coloque seu pé. A sua sala de aula, o seu escritório, o seu consultório, nunca mais poderá ser o mesmo a partir da tua interferência. Nascemos para mudar realidades. A vida cristã não é um quebra-galho. Jesus não é um quebra-galho para o nosso casamento fracassado. Jesus não é um quebra-galho para o nosso emprego que não compensa financeiramente. Jesus é a esperança para este planeta, e Ele investiu tudo em você. A nossa vida não pode mais passar pelo caminho da mediocridade. Nós não podemos mais pensar como todo mundo pensa, gente. Se nós pensarmos como todo mundo pensa, e se nós fizermos o que todo mundo faz, colheremos os mesmos resultados que todos colhem. Jesus mudou realidades porque Ele não pensava no modelo da sua época. Ele não sentia segundo o modelo da sua época. A demanda de Jesus não estava na necessidade humana, mas em criar no ser humano uma condição muito maior, para que através deste ser humano ele transbordasse para outros. Você não é o fim de Deus, você é o meio pelo qual Deus vai alcançar multidões. A tua história não termina com a tua vida. Você é só parte desta engrenagem linda e maravilhosa, que é a história que Deus criou. Ele usará você para trazer tantos benefícios ao lugar onde você está. Te dará tantas ideias. No meio da noite você acordará com ideias incríveis, jamais pensadas antes. Pare de viver pelo tamanho do seu bolso, porque sua vida é maior do que tudo que jamais poderão pagar a você. Se tentarem pagar a você alguma coisa, este não será o seu preço. Você sempre será muito maior do que aquilo que vão pagar a você no final do ano, no final do mês, no final de uma jornada. Porque Ele investiu em você para que você fosse Ele na terra. Você não é um carente.
Você é um Cristo que resolve o problema dos outros, os teus e os dos outros. Quando Cristo entra na nossa vida, acaba o sistema de infantilidade. É por isso que eu quero ler esse texto aqui. Jesus, eu não posso parar. Eu quero entrar no texto, mas não estou conseguindo. Sabe, gente, eu não quero implicar com nada, tudo bem? Não é uma implicância. Me gera alguma irritação, mas não é uma implicância. Queridos, a gente não pode mais permitir que façam da igreja um corpinho infantil. Um jardim de infância. Oh, meu Deus, eu preciso falar. Desculpe o rodeio aqui, que eu estou pensando como falar isso para não gerar problema, né? Estava recentemente num lugar e ouvi uma música. Música pode ser para nós um problema ou uma solução. Inclusive as da igreja. Não é porque a música que bom em nome de Jesus, Evangelho, Amém, Glória a Deus, que é música boa. Pode ser um diabo no meio disso aí que atrapalha você a pensar e a sentir. E eu ouvia pessoas sérias, pessoas amorosas, pessoas de Deus, mas que estavam sob a influência de um modelo equivocado. E cantavam uma música que eu me apavorava cada vez que eu ouvia a letra da música, que dizia: eu sou menino, mas não adultero. Eu sou menino, mas eu não minto. Eu sou menino, mas como se ser menino fosse um status de grandeza. E a música dizia: deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Querido, você não nasceu para ser um menino. Não deixe infantilizar você. Você nasceu para crescer em Deus, para se tornar uma pessoa madura, para ser o próprio Cristo na vida das pessoas que estão ao seu redor. É verdade, é um tempo de menino. Eu me lembro do meu tempo de menino na igreja. Eu tenho vergonha, mas eu me lembro. Alguns de nós aqui se lembram do tempo de menino e nem é bom lembrar, a gente fica rubro, né? Imagine se no teu tempo de menino passasse aqui um filme agora, do tempo de menino. Você ia ficar envergonhado. Fizemos tanta loucura no tempo de menino, mas esse tempo passou. E nós estamos agora subindo a montanha. Nós estamos crescendo em Deus. E não tem como você crescer em Deus se não mudar o seu modelo. O modelo de pensar, o modelo de sentir, o modelo de agir, o modelo de reagir, o modelo de responder. O seu alvo é Cristo. É como Cristo responderia. Alô? É como Cristo responderia. Agora foi. Deixa o menino rodar. Pronto. Oh, Jesus. Primeiro ponto deste fundamento que eu estou lançando hoje está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Esse texto é uma profecia. Ok? Paulo falava de um tempo que estava por vir. Na verdade, Paulo aponta este tempo como o tempo que precede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês não são como os saduceus, creem em anjo, ressurreição, ok? E creem que Jesus voltará? Mais uma vez, levanta a sua mão direita e diga glória a Deus. Você crê de todo o seu coração, diga Maranatá. Isso quer dizer que Jesus vem. O tempo que antecede a vinda de nosso Senhor, acontecerá algumas coisas. Então, eu não vou caminhar por um caminho escatológico. Eu vou caminhar pelo caminho de que mudanças a igreja passará para receber
o Mestre. Você sabe que a igreja é o corpo que reinará com ele sobre a terra? E que ele está preparando esta personagem que reinará com ele sobre a terra? Tudo bem? Então, olha só. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Quem santifica a igreja é o Cristo. Quem santifica a igreja não são os seus exercícios esquizofrênicos. É o Cristo que santifica a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem coisa semelhante, porém santa e em perfeição. Qual é o produto que Deus usará para operar esta transformação na vida da igreja? A palavra. A palavra. Eu fui professor de história. Ensinei sobre a história da igreja durante anos. Eu nunca vi em toda a história da igreja, nem no período da reforma, eu nunca vi a igreja ser recepcionada por uma onda de palavras que tiram rugas, como no tempo que nós estamos começando a viver. São palavras que incomodam tanto, porque há uma igreja velha que está passando pela última reforma. Não me critiquem se está sendo tentado a isso. Pense antes. Agora em setembro, os grandes pensadores do mundo cristão estarão reunidos em Jerusalém, e o assunto será a grande reforma. Porque, queridos, nunca houve tanta necessidade de se reformar os protocolos da igreja quanto no tempo em que nós vivemos. Porque o que fizeram com a igreja nesses últimos anos, bagunçaram o caráter e a índole da igreja. Transformaram a igreja numa mulher velha, cheia de ruga, cheia de defeito. Nós somos testemunha disso, cara. Nós abrimos jornal toda semana para ver isso. Transformaram a igreja numa mulher sem operação, sem vigor. Ela tem uma aparência. Essa semana eu estava vendo uma reportagem dos famosos que entraram pelo mundo das cirurgias plásticas. Meu Deus, há algumas coisas que eu vi ali que eu não acredito que aquilo possa ter acontecido. As deformações pelas quais aqueles homens bonitos, aquelas moças bonitas passaram. Você imagina quanta cirurgia plástica fizeram na igreja, tirando o rosto bonito da igreja. Meu Deus do céu, onde é que está isso? Efésios 5. Deixa eu ler esse texto aqui nesta versão. Meu Deus. Vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela sua igreja, quando se entregou por ela para fazê-la santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer defeito, mas sim,
santa e sem nenhuma imperfeição. Assim, maridos devem tratar suas esposas, amando-as como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A igreja está perdendo aquela característica feia, se você já percebeu. Aquele corpo social inoperante, que não mudava realidades sociais. Uma igreja enclausurada. Me lembra muito bem o Cântico de Salomão, que diz: noiva minha, sai das fendas dos penhascos, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, que é doce, agradável. O tempo de cantar chegou, já se ouve as rolas cantando. O desejo de Deus é ver uma igreja que saia das fendas dos penhascos, uma igreja que mostra o seu rosto bonito, porque a igreja de Cristo é linda, ela tem uma voz agradabilíssima. Querido, nós somos detentores dos segredos de Deus, mas nos intimidamos. Como um corpo adoecido, nós nos escondemos nas fendas dos penhascos. E como o tempo de cantar chegou, lembra o tempo de cantar? O tempo de cantar chegou. É que quando chega o tempo de cantar, a esposa de Salomão precisa sair do esconderijo, precisa mostrar o seu rosto bonito, porque a ruga já está indo embora. Quantas coisas você pensava há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, e você já não consegue mais pensar no mesmo modelo de 1 ano atrás. Pense o evangelho de 1 ano atrás na sua vida. Sabe o que foi isso? Lavagem. Deus está lavando a igreja. A cada experiência sua com Deus, a palavra tem se desnudado. Quantas vezes você abriu um texto, viu uma coisa, hoje quando você olha, meu Deus do céu, como isso cresceu na minha vida? Vocês são testemunhas disso, pois não, irmãos? Sabe o que é isso? É que o Espírito de Deus tem uma relação pessoal com você e está purificando você pela água da palavra dele. É ele você. Há coisas que os pregadores cooperam com Deus, mas há coisas que os pregadores estão pregando que já está dentro de você. O Espírito Santo já contou seu segredo para você, e você diz: meu Deus, estava dentro de mim, isso aí eu já sabia. É porque Deus quer lavar cada um de nós, do mais novo ao mais velho entre nós. O que Deus quer é que nós cresçamos, saiamos dessa velhice, porque quando o Espírito de Deus entra dentro da sua vida, ele faz velho sonhar. Amém. Ele faz jovens planejarem suas ações. Ele muda realidades, porque ele começa a mudar o seu modelo de pensar e ver as coisas. Isso é obra de Deus na vida da igreja. Esta igreja que vai reinar em vida com Cristo. Eu, quando olho para o futuro, não posso ver uma noiva de roupa suja, como uma mulher vagabunda que foge da pressão, dos problemas, atacada por todos os lados. É uma visão muito trágica para o meu entendimento. Por isso eu sou um problema com esse negócio de escatologia. Eu sou contramão total. Porque o que eu vejo é que ele, ao sopro da sua boca, o inimigo, o anticristo, não resistirá. E ele está preparando um corpo, uma elite, para que quando a Nova Jerusalém descer do céu, essa elite vai reinar em vida. E você precisa começar a ser treinado agora. É agora que essa elite está sendo treinada. Em mim, em meus filhos, em meus netos, essa elite está sendo preparada. Meus netos não vão pensar no modelo que eu pensei. Eles pensarão o evangelho com muito mais glória.
Cara, não é verdade que, vamos ser muito honestos com nós mesmos, né? Não é verdade que muitos de nós temos saudade da igreja primitiva? Mas olha só, a igreja primitiva foi uma base de referência do passado. O que ele está fazendo agora, Efésios capítulo 5, você acabou de ler, é preparando uma igreja gloriosa, nada primitiva, gloriosa. Por que ela é gloriosa? Porque ela assume o status do pensamento do Cristo. Eu e você. Se eu e você vivêssemos no primeiro século, nós não íamos aguentar a pressão, porque nós repensamos muito diferente. Nós pensamos diferente dos irmãos do primeiro século, não ia dar certo para nós não. Desiste disso. Primeiro que tu não ia estar comigo lá, porque eu não estou lá e não quero estar lá. E a partir daí seria um desarranjo. Se você entrasse no túnel do tempo, lembram do túnel do tempo aqui? Não? Meia dúzia de pessoas lembram do túnel do tempo. Se você entrasse no túnel do tempo e voltasse para o primeiro século, você ia ficar apavorado do que acontecia na igreja de Corinto. Olha, nós damos de 1000 na espiritualidade da igreja de Corinto. Na maturidade? Louco! A única coisa que eles faziam bem lá era falar em língua, profetizar e sapatear, filho. Desculpe a brincadeira, viu? Tinha umas coisas excelentes lá. Mas nós superamos, nós não pensamos mais no modelo da igreja de Corinto. Abra sua Bíblia mais uma vez. Eu vou colocar esses fundamentos sólidos para a gente caminhar. Muito bem. Bispo, para eu crescer no Evangelho, o que eu tenho que fazer? Número 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1 é inevitável para a gente tratar deste assunto aqui. Gálatas 4, 1. Olha o que diz esse texto. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominavam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus filhos. Ponto. Olha o que acontece. Essa é uma comparação drástica que Paulo faz, quando ele diz que se eu sou um menino, eu não sou diferente de um escravo. Porque meninos não têm um modelo de pensar de um adulto. Eles pensam de acordo com aquilo que eles são reféns. No caso, Paulo diz que eles eram reféns dos administradores, dos tutores, dos curadores. Ensinavam eles a pensar. Eles faziam aquilo, os meninos faziam aquilo que seus tutores mandavam. Eles não eram livres para compreender quem eles eram na herança do pai. Eles não tinham discernimento de ser filhos. Então a sua operação não era uma operação de um rei. Há uma outra versão que diz que enquanto o rei é menino, ele em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O problema que nós temos é que ele está falando de criaturas humanas como eu e você. Podemos ser filhos de Deus,
comprados, lavados, remidos, enxaguados, pendurados no varal pelo sangue de Jesus e sermos muito parecidos com escravos. Repita comigo: perigo. Perigo. Porque isso pode ser um problema na minha vida e na sua vida. Se eu continuar vivendo no modelo de um menino, se eu não tomar uma decisão de abrir mão de alguns comportamentos, pensamentos, operações mentais e espirituais, mesmo que eu seja dono de tudo. Você tem dificuldade de entender que Deus quer fazer você prosperar em tudo na sua vida? Tem dificuldade? Tem dificuldade? Por que é que às vezes não prosperamos no nível que entendemos que podíamos prosperar? É porque há leis que comandam ainda o nosso interior. Leis que foram impostas pelos nossos tutores, professores, pais, amigos, família, além de um forte código dominador, que é o nosso código genético. Alguns dos meus irmãos, meus amigos, têm tudo para ter 100 vezes mais, e não têm, porque pensam como seus pais ensinaram a pensar. Não é um problema financeiro, é um problema de modelo mental. Eu não posso mais querer ser menino. Eu não posso mais querer ficar recebendo cafuné das pessoas com esta autocomiseração acentuada na minha vida. Eu preciso não fugir de problemas. Eu preciso entender que na minha nova natureza está aquele que resolve problemas de toda a natureza. Eu preciso entender que entrou dentro de mim um novo modelo de pensar. A mente de Cristo agora está em nós, ou não está em nós. Porque assim, se eu entender que isto é uma atividade teológica, ou seja, eu entendi que a mente de Cristo, como é que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é uma energia que anda por aí. Se eu não entender que a mente de Cristo é o modelo mental que estava nele e que agora entrou dentro de mim, que eu penso na forma Cristo, que eu penso no modelo dele, porque ele vive dentro de mim, e a minha experiência com Cristo foi um mesmo experiencial, foi uma relação que não foi o fato de eu ter sido convencido por uma coisa que eu li. Ele entrou dentro de mim, Jesus mora dentro de mim, Ele está dentro de mim. Então minha maneira de pensar não pode ser como uma pessoa recalcada nunca mais. Jesus nunca foi recalcado. Sabe o que aconteceu? Ele era Senhor de tudo, abriu mão da sua glória, assumiu a natureza humana, para que eu e você tivéssemos acesso à natureza divina. Foi o que ele fez. Então não foi um homem cheio de recalque, nem de modelo mental recalcado. Jesus nunca ficou em apuros diante de qualquer pressão, porque a mente dele estava livre para manifestar a essência do Filho de Deus. Você agora é filho de Deus. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele deu a vida por você, para que você se tornasse filho de Deus. Ele arrancou você das mãos da tutela da lei, para que você agora no seu espírito se percebesse como filho de Deus. Quando você se percebe filho de Deus, você se percebe filho dele, com a natureza dele, se move com a coragem dele, com a intrepidez dele, com a ousadia dele, porque você sabe que não é você, é ele que está em você, e as coisas acontecem porque ele agora mora dentro de você, faz parte de você agora. A sua experiência cristã fez isso em você, mudou tua natureza. Você era covarde, porque você fugia. Pô, agora que entrou dentro de você, não fugiu nem da morte, cara. Amém. E o inferno entrou em apuros quando ao terceiro dia ele vai abrindo a porta do... Você sabe o que Jesus fez com o inferno? Botou em ordem aquele inferno. E ainda desempregou Satanás no último dia. Tomou dele a chave do inferno e da morte.
de forma que nem porteiro mais ele pode ser daquele lugar. Abriu a porta do cárcere, anunciou os espíritos em prisão do tempo antediluviano. Diz o livro de Hebreus que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. O ressurreto mora dentro de você. Você tem a mente resiliente, a mente daquele que nem a morte pode parar você. Se disserem para você, acabou, aquele que está dentro de você pode fazer você saltar para a vida. Tudo que tentarem fazer para derrubar você pode ser um impulso para cima. Então você não pode mais pensar no padrão do mundo, não padrão do derrotado. Você pensa agora no modelo do vitorioso. Você está subindo a montanha. Eu era um menino no quartel, e você sabe, no quartel os soldados todos vestem a mesma roupa, né? Mesmo chapeuzinho, aquele coadorzinho de café, e todo mundo. E quando a tropa debandou, um rapaz se aproximou e perguntou para mim: você é um cristão? Eu não tinha aberto minha boca, eu não tinha feito coisa alguma, eu não tinha sequer dito amém, eu não usei o evangeliquez. E ele perguntou: você é um cristão? Eu disse: rapaz, mas está todo mundo vestido igual, por que tu está me perguntando se eu sou um cristão? Ele falou: mas tu tem a cara diferente. Cara, que quando a gente se torna filho de Deus, até parecido com Jesus a gente se torna, compreende? Tem alguma coisa em você. Desconfie que Ele mudou sua vida de verdade. Por favor, não ande mais como um derrotado. Governe a vida com um sorriso nos lábios. Tempestades vão embora de nós quando... Não posso mais, o cara vive rindo, como é que eu vou derrubar esse caboclo? Ele ri de mim. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele picará a mula. Renato, revista e atualizada. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai picar a mula. Poxa, temos crente no modelo que o diabo ainda corre atrás deles, eles fogem do diabo. Eu vinha pela encruzilhada, quando me deparei com um caboclo com as velas acesas, comendo a cabeça de um porco, no meio daquela encruzilhada, e eu fui aqui. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu cheguei perto, eu corri para um lado e ele correu para o outro. Querido, Jesus está em você. Você não tem medo de nada, medo de ninguém. Ande leve na vida. Seja leve. Jesus era um cara totalmente light. Jesus era um homem totalmente light. Paz do Senhor, irmão. Jesus não se atormentava. Todo mundo tinha acesso a Ele. As pessoas ainda têm medo da gente porque a gente é crente. E é crente, não posso nem falar. Eles são insuportáveis. Estava em Viana e um rapaz se aproximou. Ele estava na mesa de João Silveira. Ele é um ícone na região. Ele é um homossexual muito conhecido. Um rapaz bem falante, muito comunicativo. E eu sentei e disse: ô, seu bispo, que bom que o senhor está aqui. Começamos a conversar e ele disse: rapaz, eu tenho o maior medo da igreja. Eu não tenho muito problema na macumba, porque na macumba eles me abraçam, conversam comigo, me pedem opinião para as coisas, mas na igreja a primeira coisa que eles dizem é que eu estou endemoniado.
Mas tudo quanto é igreja que eu vou diz que eu estou em demônio, mas ninguém tira o demônio de mim, ou eles não têm poder para tirar o demônio, não tem demônio em mim. Mas eles insistem, seu bispo. Eles pegam as Bíblias pesadas. Eu já sofri tanto na igreja. Não sofri tanto na macumba quanto eu sofro na igreja. Eles arrebentam com a Bíblia na minha cabeça para tirar o demônio. Olha o drama, cara. Eu estou te contando um drama. Nós precisamos ser mais maduros, mais Jesus. Jesus ia bater com pergaminho na cabeça de alguém, gente. Imagina de onde nós tiramos essa desgraça. Tiramos dos fariseus. É o que fizeram da igreja. Nós somos muito parecidos com os fariseus. Tem muita diferença não. Somos uns fariseus piorados. Porque eles pelo menos davam o dízimo do endro, do cominho. Desculpe, vamos voltar aqui. Cara, isso me marcou. Saber que eu posso ser senhor de tudo e viver como um menino, isso me marcou. E eu decidi na minha vida por uma coisa séria. Abra a sua Bíblia, mais uma vez, por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Está ficando muito cansativo, gente? Pode ficar tranquilo que amanhã eu vou ficar sentado aqui. Pastor Benjamin que vai pregar amanhã. É bom você dizer glória a Deus, senão ele se desanima e não vem. Vai ter... Ah, que bom, que bom. Eu que vou ficar recalcado agora. Este é um dos grandes segredos de Paulo para a mudança de vida. Olha o que diz nesta versão que eu tenho aqui à minha mão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. Olha a sequência de Paulo. Há coisas, queridos, e desculpe de tratá-los assim, que ou nós desistimos ou vamos perpetuar um modelo de fracasso na nossa vida. Seremos fracasso como pai, fracasso como mãe, como esposa, como marido, como profissional, correndo atrás de borboletas espirituais, com nossas sacolinhas correndo atrás de novidades. Meu filho, esse tempo acabou na sua vida. Tu não é mais menino, não pode mais rodar. Precisa estar concentrado naquilo que fará de você uma pessoa parecida com Jesus. Tem que desistir. É uma válida desistência. Você precisa decidir desistir de algumas coisas na tua relação com tua mulher, com teu marido. Porque às vezes a gente fica numa guerrinha, cara. Olha, as separações acontecem por causa de coisa desse tamanho assim, ó. São crianças. Eu contei uma história, vou repetir para você. Um amigo atendia um casal, era uma terapia de família. Eu vou contar porque você nunca vai conhecer. Eu vou romper com a ética aqui, eu vou contar para você a história. E quando ele chamou o rapaz para conversar, o terapeuta, ele disse: rapaz, o que está vendo contigo? Ele disse: rapaz, eu não aguento mais aquela mulher. Eu vou terminar meu relacionamento. Rapaz, mas você sabia que ela era mais jovem que você. Falei com você que você tinha que ter paciência. Ele disse: mas não dá, mais esgotou. Essa semana ela fez a última. Eu não aguento mais. É muito criança, ela é muito infantil, doutor. E eu não aguento com tanta infantilidade. E ele diz: então conta-me, qual foi a experiência? O que foi que gerou tanta angústia em você? Ela entrou dentro do banheiro, estava tomando banho na banheira. Ela entrou, abriu a porta, entrou.
afundou todos os meus barquinhos. Eu não posso conviver com uma mulher desta. É muita infantilidade. Por que você está rindo? Porque a maioria das brigas que nós temos em casa é por causa dos nossos barquinhos, das nossas bonequinhas, do nosso bibelô, do carro, do café, da xícara, da pasta de dente, da camisa no chão, da cueca no... Querido, há coisas que se você não desistir, não vai dar para continuar junto esse casamento por mais 2 anos. Há coisas que se você não desistir na sua vida cristã, você nunca mais vai querer viver dentro de uma igreja. Tem coisa que ou você desiste, ou você vai ser afundado, adoecido pelos processos de infantilização que a igreja produz. Então Paulo diz: eu desisti, eu não penso mais. Repita comigo aqui esses verbos, por favor. Qual era o versículo mesmo, hein? Ok. Falar. Não, é todos juntos, por favor. Por favor. Falar. Pensar. E raciocinar. Há uma fala infantil. Há um pensamento infantil. Querido, não há gente que nós conhecemos que se envolvem profundamente com coisas extremamente rasas. Ocupa o seu pensamento com coisas tão rasas que devia largar essa desgraça logo para trás. Mas fica ali, tchaco. Eu já disse para você, quando isso acontecer, tu faz o seguinte: sabe saco de pão? Tu pega o saco de pão e vai falando todo impropério aqui dentro. Enche o saco. Isso é encher o saco. Sabe o que é encher o saco? Aí depois tu pega e faz assim, ó, pá! Pronto, sai dali livre. Mas para de falar de coisas que fazem de você uma pessoa pequena. Ei, tu és uma madame. Tu és um cavaleiro. Não pode mais ficar de... O teu modelo de raciocínio, assim, a tua operação mental precisa ser de uma pessoa madura. Não pode ficar pensando coisas, meu irmão, coisas desse tamanho. Deixa de lado. Se ocupe com coisas grandes. Ei, você chega no lugar onde o seu cérebro mais trabalhar. Então trate de gastar tuas energias. Você já viu um cérebro em funcionamento, ainda que seja num gráfico? Cara, 80% do açúcar que você ingere vem para cá. 80%. Por isso que os diabéticos estão pensando mal por aí, né? Não ingere açúcar suficiente, fica tudo tontinho. Mas ó, 80% do açúcar é queimado aqui, ó. Se eu não fosse diabético, eu acho que eu sou um gênio, deve ser. O cérebro começa a emitir energia. Bicho, é um circuito complexo aqui dentro. Deus criou essa máquina maravilhosa para você pensar coisas grandes. Essa energia elétrica que circula, né? Deus concentrou aqui as coisas mais maravilhosas que você pode fazer. Aí sabe o que você faz? Ocupa seu raciocínio com uma atividade de uma coisa desse tamanho. Faz cara de intelectual, né?
Usa argumentos de intelectual. Please, desista. Abre mão dessas coisas de menino. Há coisas, gente, que não vale a pena continuar discutindo. É assim mesmo, homem é desse jeito, mulher é desse jeito. Para de ficar fazendo caso de coisa que não vai mudar. Tenha uma nova perspectiva. Pense num outro modelo. Você pode pensar de maneira diferente. Amigo, só cachorro morde ou não morde? Nós temos mais do que duas opções. Entendeu? Diga, Jesus, grosseria. Mas é fato. Você tem mais do que duas opções na sua vida. Você não precisa mais pensar. Você não tem mais um condicionamento mental no modelo do mundo. A tua condição mental agora é na mente de Cristo. Portanto, se ocupe com grandes soluções. Se tem que viver nesse planeta, por que tem que viver como todo mundo vive? Por que eu vou terminar os meus dias como todo mundo termina? Não, se Deus me colocou aqui, não é possível que Ele pensou de mim a vidinha que eu vivo. Ele deve ter pensado muito mais além. E no que Ele pensa muito mais além, eu tenho que dar respostas a esse chamado dEle, ou eu não cresço, gente, vou ficar a vida inteira atrás de caixinha de promessa. Ah, bispo, hoje evoluí, já vou na casa de profetisa agora. Evoluiu sim, mas precisa continuar evoluindo. Querido, benditos os profetas, mas deixa eu te dizer, há profetas que estão adoecidos por causa da necessidade de um povo desbussolado, que faz pressão o tempo inteiro nos outros. Acabou um culto, não estávamos aqui, estávamos lá na Coab. Acabou um culto e uma senhora veio para mim e disse, pode falar. Falei, fala o que, senhora? Acabei de falar tudo que eu tinha. Não, o que Deus tinha para mim. Falei, senhora, me desculpe, mas a senhora não... O que a senhora estava fazendo enquanto eu estava pregando? Não, pastor, aquela palavrinha que Deus colocou, Deus me falou que ia falar contigo para tu falar comigo. Qualquer asneira que eu falasse, estava bom para ela. As pessoas estão atrás de adivinho, de ciganinha, não estão atrás de profeta, estão atrás de ciganinha. Vai para o inferno com a ciganinha, meu irmão. Mas profetas estão sendo corrompidos porque não sabem dizer não. Aquela palavra, aí o cara fica... Se eu disser que eu não sei de nada, vai achar que eu não sou profeta. Mas, glória a Deus, eu sou profeta. Então eu vou inventar uma lasqueira qualquer. E quantos começam na graça e terminam na desgraça? Por causa das pressões. É pressão o tempo todo. Você conhece, sabe do que eu estou te falando, né? Sabe qual é a maior evolução? É que se Deus quiser falar contigo através de um profeta, Ele vai procurar você. Você não precisa procurá-lo. Outra coisa, quanto mais você cresce, menos Deus usa o profeta e mais Ele usa a boca dele para falar contigo. Pode ir. Quando o apóstolo diz que nós que falamos devemos falar segundo os oráculos de Deus, tem alguém que fala aqui? Fala. Algum mudo? A gente precisa orar hoje aqui. Mudo. Todos falam? O apóstolo diz, quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Isso quer dizer que Deus quer transformar você no profeta da sua própria vida. Ele quer colocar a palavra dele no teu interior. Haverá um momento que você não vai precisar nem mais da lã. Já colocou lã alguma vez na... Nunca colocou? Eu vou confessar para você que eu já coloquei. Senhor, se é tu que fala comigo, amanhã de manhã, que a lã esteja sequinha e... Sempre deu errado esse negócio, bicho. Sempre deu errado. Sempre deu errado. Haverá um momento que a tua intimidade com Deus... Não, escuta aqui. Haverá um momento que a tua intimidade com Deus será tão grande que Ele pensa e você fala. Topo da montanha.
da montanha. Sabe por que eu desconfio, né? Não é um postulado teológico, eu desconfio que Jesus é chamado de verbo. Porque o Pai pensava e ele falava. Tem algum sentido para você isso? Meu irmão, haverá um momento da tua relação com Deus, lá no topo da montanha, em que você será a resposta. Você vai abrir a tua boca e a palavra que está no teu coração será a palavra dele. Não vai ter confusão. Às vezes a gente ora com a maior confusão, haverá um momento que essa confusão vai acabar, sabe o quê? A mente dele será tão intensa na tua mente. O modelo de pensar teu será tão parecido com o dele. Vou terminar, está na hora de terminar, Leandro? Não, né? Ih, rapaz, isso aqui, 5 horas ainda, 50 minutos, obrigado. 50 minutos. Eu vou contar, essa experiência é linda. O menino chega em casa e o pai pergunta para ele: filhinho, o que foi que o rabino ensinou para você hoje? Quais foram as perguntas que você fez na classe? E diz: papai, o rabino ensinou sobre o Enoque. É mesmo? É sim, papai. O rabino falou muito sobre Enoque. E o que o rabino ensinou sobre o Enoque, meu filho? Papai, o rabino disse que Enoque foi andando com Deus. Você lembra do texto que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si? Diga: andar com Deus. Ele: papai, Enoque foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Aí Enoque, quando olhou para trás, já não viu mais a casa dele. E falou: e Deus, eu não sei mais voltar. E Deus disse: bora comigo, Enoque, bora. E Deus o levou. Haverá um momento, na minha experiência e a tua experiência com Deus, que nós não vamos reconhecer mais a casa que estamos nos tornando. Estamos muito distante daquilo que nós começamos quando começamos a andar com Deus. Haverá um momento em que a única chance que nós temos é pensar como Ele, sentir como Ele, olhar como Ele, amar como Ele, ser como Ele. É Ele em nós. Foi na experiência doce desta criança que eu disse: meu Deus, o segredo é esse, é andar com Deus. À medida que eu ando com Deus, eu me distancio daquele modelo que vai ficando cada dia mais para trás. Haverá um momento que você e Ele será uma coisa só. Você não vai conseguir fazer uma diferença. Não sei se sou eu ou se é Cristo em mim. Estou confuso, uma crise de identidade. Acho que eu estou perdendo a minha e ganhando a dele, porque a minha é escondida na dele, eu me torno imbatível. Você se tornará muito mais forte, se tornará muito mais eficiente, se tornará muito mais glorioso quando você perde de si e ganha dele. Meu irmão, não tenha medo de se perder nele. Você vai encontrar a sua verdadeira vida nele. Jesus é o homem que toda mulher se apaixonaria por ele todo dia. Oh, meu Deus do céu. Está fechado. Eu ia fazer um concerto para você aqui agora. Ainda bem que fecharam, obrigado, viu? Jesus é o tipo de pessoa que eu e você nos apaixonaríamos todo dia. Não haveria crise na nossa empresa. Não haveria crise nos nossos relacionamentos afins. Não haveria crise no nosso casamento, se eu fosse como Jesus. Jesus é, repita comigo, por favor. Jesus é o homem que toda mulher se apaixonaria todo dia. Sim ou não? Maridos, eis aí a sua chance. Mulheres, sejam como a igreja, a lavada.
Está lavada. Não é que vai usar botox para ti. Esqueça esse negócio de botox. Jesus não usa botox, ele usa a água da palavra. A fonte da juventude está na água da palavra. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Eu vou terminar assim, com 3 pontinhos, porque quero abrir caminho para aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vem amanhã, eu venho antes dele. Amanhã ele estará aqui. Eu venho aplanando o caminho do Senhor para que aquele que eu não sou digno de desatar a sua sandália havaiana possa estar aqui amanhã. Queridos, nós vamos começar a subir. Isso aí foi só uma plataforma sobre a qual nós vamos caminhar. Eu não abro mão. Vai dar trabalho, mas eu vou terminar os meus dias parecido com Ele. Vai dar trabalho, mas eu vou chegar lá. É uma decisão tomada. O reino terá a minha influência aqui na terra. Eu vou trazer para o reino um status de grandeza na terra. Eu serei um embaixador que honra. Eu sou doido, rapaz. Eu gostaria muito de ouvir. Acho que um dia eu vou ouvir isso, né? Aquela frase que Deus disse para o filho, né? Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu não sei se isso é recalque, que meu pai nunca me disse isso. Mas eu espero que um dia, em algum momento, ainda que seja na eternidade, o Eterno me diga: eis aí meu filho Renato, em quem eu sinto muito prazer. Eu fico todo mole só de pensar que eu posso ser na terra uma expressão da vontade de Deus. Aqui está a plataforma da montanha. A partir de amanhã, amarre seu cinto de segurança, porque nós vamos subir. Difícil será a hora que nós chegarmos lá em cima, porque lá em cima eu acho que tem alguma coisa nos esperando para nos fazer mais parecidos com Ele. O topo da montanha sempre termina com uma cruz. Aqui na terra termina com um pau de sebo, né? Mas nele nós terminaremos como o ressurreto é. Glorioso para o Pai na terra. Amém? A Ele a glória para sempre.